Nossa aula de hoje é sobre pessoas e recursos. Comecemos com as pessoas. As pessoas são a parte mais importante da organização. Aliás, a gente fala que uma organização tem prédios, tem materiais, tem equipamentos, mas na realidade a organização são as pessoas. As pessoas é que fazem as coisas acontecer. Portanto, elas são a organização. E os equipamentos e os recursos, eles são subjacentes, eles fazem parte da gestão. Gestão que é feita por pessoas para atingir os objetivos das empresas. E quando se trata de pessoas, nós temos pessoas que estão a favor, pessoas que estão contra, pessoas entusiasmadas, pessoas motivadas, pessoas que querem. As pessoas, quando gostam, estão com as suas mentes e os seus corações a favor, elas fazem milagres. Então, vamos falar agora exatamente destes milagres. O que são os milagres das pessoas? São as performances, os desempenhos dessas pessoas. O que é desempenho? Vamos ver um texto de João Magreta que nos fala sobre os sistemas sociais e os sistemas empresariais. Vamos ver? As organizações são máquinas econômicas, mas também são sistemas sociais. As máquinas fazem o que mandamos dia após dia. Elas não têm de gostar do que fazem, nem acreditar nisso, nem se preocupar com isso. Elas não retêm seus esforços quando não se sentem apreciadas. Nem, por outro lado, realizam milagres quando estão inspiradas. Viram o que Magreta disse? Milagres, eu havia falado para vocês. As pessoas fazem milagres quando são motivadas. Fundamentalmente é isso. Quando as pessoas fazem milagres por causa da motivação, elas têm um determinado desempenho, elas têm uma performance, uma forma de agir, que pode ser melhor ou pior, conforme sejam os seus motivos, o seu entusiasmo, a sua adesão aos princípios da empresa. Atentem para essa frase, vejam o que ela diz. A gestão cria o desempenho por intermédio dos outros. Isso acontece quando existem valores em comum. Para que você lidere o desempenho dos outros, é preciso que os outros tenham com você, que é o seu líder, que é o seu gestor, valores em comum. Estes valores em comum é que motivam e levam essas pessoas ou os outros a agirem em função dos objetivos comuns que tem com você e com a organização. Para que essa cultura em comum seja efetivamente utilizada pelas pessoas, é preciso que elas estejam alinhadas. O alinhamento empresarial é fundamental. As pessoas que não estão alinhadas, que não concordam, que não querem trabalhar, não concordam com os princípios da organização, com os objetivos, com as metas, com os processos, com os fluxos de trabalho, não estão alinhadas com a organização. E o que se faz quando uma pessoa não está alinhada com a organização? O que você faria? Só há uma solução. Não estão alinhados, não podem pertencer àquela organização. Organização não é uma estrutura de desalinhados, não é caos, é organização. Isso significa ordem, alinhamento. Portanto, os alinhados permanecem na organização. Os que não se alinham com os princípios, valores e objetivos, ações, processos e fluxos de trabalho, deixam a organização. Infelizmente, é necessário para que o objetivo da organização seja alcançado. Jack Welch,
presidente da General Electric, um dos maiores executivos de todos os tempos, tinha uma preocupação com 2 fatores para considerar que os seus funcionários atingissem as metas e estivessem alinhados. Primeiro, atingir números. Segundo, compartilhar valores. E o presidente da GE dizia também o seguinte, que cada vez que ele perdia 5 executivos de confiança, um era por números que não foram alcançados. 4 eram por valores, por compartilhar valores ou por não compartilhar valores. O que é preciso para trazer os valores à vida? É preciso apenas uma coisa: comunicar, e comunicar, e comunicar. A comunicação é a chave de conseguir construir valores em comum. A comunicação é essencial na empresa em todos os momentos. Não existe nada tão importante quanto a comunicação. E vocês vão dizer assim, todo mundo sabe disso, até o Chacrinha já dizia que é preciso se comunicar, mas dizer é uma coisa, fazer é outra. Tem muita gente que não se comunica na organização. E é preciso comunicar. Comunicar é preciso. Mas se comunicar é preciso, nós precisamos atingir objetivos. E para atingir objetivos precisamos escolher pessoas. Vamos trabalhar com pessoas. Vamos trabalhar com times. E precisamos escolher aqueles que são mais alinhados com o nosso trabalho, com o nosso objetivo. Vamos ver um pensamento muito interessante sobre isto. Ao escolher com quem trabalhar, você busca 3 qualidades: integridade, inteligência e energia. Se você não tem a primeira, as outras 2 vão acabar com você. Integridade. Integridade. Energia, inteligência, sem integridade, não. Vão acabar com você. Isso é muito importante, gente. Quando a gente escolhe gente para trabalhar, é preciso que a gente tenha certeza da sua integridade antes de mais nada. A inteligência e as outras coisas, todas são muito desejáveis, às vezes essenciais. Mas se não houver caráter, se não houver ética, se não houver integridade pessoal, vai ser muito difícil você ter um time e pessoas que trabalhem com você. A regra de ouro da gestão de pessoas é confiança e respeito. 2 palavrinhas parecem ingênuas, confiança e respeito. Não parece empresarial. Mas, gente, se não houver confiança, não há possibilidade de trabalhar em conjunto. Você precisa ter confiança naqueles que trabalham com você. Você vai delegar, porque você não consegue fazer tudo sozinho. A empresa é gerida por um gestor, você é o gestor. E em sendo gestor, você consegue desempenho, realiza desempenho através dos outros. E para que isto aconteça de forma realmente verdadeira, que as pessoas tenham um desempenho em relação aos objetivos, o que é preciso? Confiança em primeiro lugar. Confiança nas pessoas para delegar, para passar responsabilidades, para acreditar, confiança. E depois de confiança, outra coisa muito importante e que muitas vezes é esquecido: respeito. Respeito às pessoas como indivíduos, como pessoas distintas, diferentes, que têm coração, que têm cabeça, que têm mãos, que têm desempenho, mas têm uma personalidade, têm um coração. As pessoas precisam ser respeitadas.
Você não pode advertir, admoestar, castigar as pessoas, criticar em público, por exemplo. Isso é falta de respeito com as pessoas. Tá bem, você quer falar com aquele que errou e você quer adverti-lo. Pois então, faça o seguinte, chame ele à parte, respeite a sua pessoa no grupo, entre os outros, e faça a admoestação, a crítica, a informação de que ele deve mudar em particular. Isto é respeitá-lo. Ao mesmo tempo é respeitá-lo, pagá-lo condignamente, retribuir condignamente ao seu trabalho. É respeitá-lo, falar sobre ele quando as responsabilidades pelos resultados forem dele. É respeitar a pessoa, ouvir a pessoa. Muitas vezes as pessoas não respeitam os outros e não ouvem os outros. Você saber calar e ouvir é respeitar quem está falando. E isso é muito importante na gestão. A regra de ouro das pessoas em relação à empresa é o comprometimento e o desempenho. Comprometimento e desempenho. Este é o lado do funcionário, do colaborador. É a regra de ouro dele para com a organização. Comprometimento em primeiro lugar. Comprometer-se com os objetivos, com as metas, com os princípios, com as coisas que a empresa tem como fé, com as crenças da empresa e com a forma de agir com a empresa. Comprometimento é pegar junto, é vestir a camiseta, é torcer a favor. Isto é comprometimento, obter os resultados. Ora, obtendo os resultados, eu fiz ou consegui ter o desempenho. O desempenho é exatamente partir de um ponto para outro de forma satisfatória e conseguir os resultados. Isso é desempenho. Isto é a forma de agir das pessoas, é desempenhar. Então vejam, temos aí a regra de ouro dos funcionários, dos colaboradores, bem explicada. Para atingir resultados, precisamos de competências. O que são competências? A primeira parte da competência é conhecimento. Conhecimento significa saber, aquilo que nós aprendemos, estudamos, o conhecimento. A segunda parte é a habilidade. Habilidade é saber fazer as coisas, é know-how. A gente usa as mãos, né, para fazer coisas, são habilidades manuais. Então, depois do conhecimento vem as habilidades, saber fazer as coisas. Em terceiro lugar, nós temos a atitude, querer fazer as coisas. Você pode conhecer, você pode saber, você pode ter a habilidade de fazer, mas você pode não querer fazer. Ou seja, a sua atitude pode ser positiva ou negativa em relação ao fazer. Então, querer fazer é a atitude, a terceira parte, ou a terceiro componente do conceito de competência. O quarto é desempenho. Ora, de nada adianta eu saber, de nada adianta eu ter habilidade para fazer, de nada adianta eu querer fazer se eu não fizer e fizer bem feito, de acordo com os objetivos da empresa, ou seja, tiver um bom desempenho no fazer. Então aí eu tenho o esquema completo. Vejam só. CHAD. CHAD. C de conhecimento. H de habilidade. A de atitude. D de desempenho. CHAD. Isto é competência. Se não existe competência, não se consegue fazer bem as coisas. E se não se faz bem as coisas, não se consegue resultados. A competência é um conceito antigo. Na realidade, a competência é um conceito que vem do passado da área jurídica. Dizia-se
que o tribunal ou o juiz tinha competência para fazer isso ou aquilo. Mais modernamente, o termo competência entrou na administração de empresas para dar a ideia de também poder fazer e saber fazer, e querer fazer, e chegar ao desempenho favorável. Por quê? Na organização, de nada adianta fazer se não chegar ao resultado. Então, o termo competência, estabelecido como nós explicamos, se reporta às pessoas, se refere a pessoas que são competentes ou incompetentes. Nós queremos na nossa empresa, nós vamos atrair, nós vamos reter e nós vamos conservar as pessoas que têm competências. Recursos. Antes falamos em pessoas, agora falamos em recursos. Mas afinal, o que são recursos? Os recursos são as entradas ou inputs. Inputs ao processo de produção de bens e de serviços da empresa. Há muitos tipos de recursos. Os recursos humanos são as pessoas. Os recursos processuais são os métodos, os processos. Os recursos econômicos ou financeiros, o dinheiro. Há todo tipo de recursos e você junta pessoas com recursos para obter resultados. Vamos ver agora um esquema que mostra uma relação de tipos de recursos. Os recursos podem ser tangíveis ou intangíveis e o conjunto de recursos leva a capacidades. Tangíveis ou intangíveis, levando a capacidades. Vamos ver, em primeiro lugar, os recursos tangíveis. Pessoas, seres humanos. Tangíveis, o que quer dizer tangível? É aquilo que você pode tocar, que você pode perceber. Seres humanos, pessoas são tangíveis. Mas não só as pessoas. Também os recursos financeiros são tangíveis. Por que eles são tangíveis? Porque nós podemos tocar o dinheiro. Nós podemos tocar o ouro, os recursos, os certificados. Então, o recurso financeiro também é tangível. Que mais? O recurso físico. O que é recurso físico? As instalações, os equipamentos, o local onde a empresa atua, os móveis, tudo isto são recursos físicos e são, portanto, muito tangíveis. Organizacionais. A organização, o seu organograma, a sua forma estrutural, os cargos, as funções, como ela se estrutura. Isto é físico, isto é real. Você sabe, a sala do diretor, do gerente, do supervisor, a sala dos trabalhadores na linha de produção, tudo isso é tangível. Os recursos processuais, o processo. Os recursos processuais significam os workflows, os fluxos de trabalho, ou os processos industriais de fabricação, ou de prestação de serviço. Eles existem, você vê, você pode tocar numa linha de produção de automóveis, por exemplo, de eletrodomésticos. Você pode ir numa padaria e tocar no pão e nos processos que fazem o pão, e assim por diante. Então, são tangíveis também estes. O próximo ponto que nós vamos falar são os recursos tecnológicos. Os recursos tecnológicos, como, por exemplo, os computadores, as coisas eletrônicas que funcionam, todas elas, televisão, tudo aquilo que você usar, vamos dizer, um robô eletrônico que estrutura, monta produtos, são tecnológicos, todos eles, e são realmente recursos tangíveis e, portanto, podem ser sentidos, podem ser tocados. O outro grupo são dos intangíveis. E o primeiro dos intangíveis é o conhecimento, aí os talentos, as competências, a liderança e as habilidades. Esse conjunto aí, que pode ser sintetizado como competências, é intangível. Você não pode tocar a competência de uma pessoa. Você olha para uma pessoa, vê ela lá e diz assim, esse cara aí sabe fazer muito bem isso. Você não consegue tocar
sabe fazer muito bem isso. É uma competência pessoal dessa pessoa. Portanto, você tem uma competência intangível, certo? Você tem um recurso intangível. Isto ocorre também com talentos, com a liderança, com as habilidades das pessoas. O próximo recurso é o know-how, saber fazer. Saber fazer é muito importante. Saber fazer as coisas na organização. Se as pessoas não sabem fazer, elas não fazem, ou fazem mal. E com isso o produto ou o serviço fica ruim e vai ao mercado desta forma e não é comprado, é devolvido inclusive. Então nós precisamos saber fazer as coisas. Nós precisamos fazer as coisas bem para poder ir ao mercado e ter resultados empresariais. O próximo recurso intangível é a capacidade de inovar. Inovação, a invenção que deu certo no mercado. Isto é inovação. O sujeito inventa, o inventor inventa, mas esta invenção precisa ser viável economicamente, precisa ser potencializada, multiplicada e dar resultados. E aí se torna inovação. Isto é intangível, a inovação, até que se tornou um produto ou um serviço de mercado. O próximo recurso intangível é o de relacionamento. O relacionamento é um recurso intangível. Você diz assim: esta pessoa se relaciona bem com as outras. Isso é intangível. Você não enxerga, a não ser se você estiver observando a pessoa e os outros. Então é intangível no sentido de que, se eu estiver parado e disser, o cara é bom de relacionamento, não dá para perceber, é intangível. Agora o relacionamento é fundamental. É fundamental para quê? Ele é fundamental para com os fornecedores, para com os compradores, para com os produtores. Então o relacionamento é intangível, mas tem um efeito extremamente tangível. Então, nesse quadro dos recursos, nós vimos os recursos tangíveis, os intangíveis, e vimos que os recursos levam a capacidades. Mas o que são capacidades? Capacidade é a condição que um conjunto de recursos possui para desempenhar uma tarefa ou atividade de forma integrada. As capacidades são conjuntos de recursos que são capazes de levar a atingimentos de objetivos. Então, as empresas têm uma ou mais capacidades. As capacidades das empresas que utilizam os recursos, sejam eles tangíveis ou intangíveis, e pessoas também, levam a que o desempenho da empresa atinja os seus objetivos. Ora, as capacidades, ou seja, os conjuntos de recursos que têm resultados exequíveis e objetivos, esses conjuntos de recursos podem se distinguir uns dos outros. Se eles assim o fizerem, eles se tornam as competências da empresa. São competências empresariais. Temos, portanto, também competências empresariais, além das individuais. As individuais a gente já viu com bastante profundidade. Lembram? CHAD, conhecimento, habilidade, até chegar à performance, ao resultado, certo? Mas as empresas também têm essas competências, competências-chave, competências empresariais. E o que é isto? Prahalad e Hummel, da Universidade de Harvard, criaram um conceito chamado Core Competence. Esse conceito significa o seguinte: são competências que uma empresa possui e que são melhores do que as das demais empresas, se diferenciam, caracterizam a empresa, os seus produtos, os seus serviços. Não se misturam com os demais. São competências, então, chave. Elas são objetivas e essenciais para a obtenção do resultado da empresa. Essas competências devem ter algumas características.
entre as quais o fato de que não podem ser facilmente imitáveis. Competências-chave ou competências essenciais, elas não podem ser facilmente imitáveis. Porque se forem facilmente imitáveis, elas deixam de ser chave, deixam de ser distintivas para a organização. Vamos agora ver o quadro Mitos, Realidades e Verdades relativo a pessoas e recursos. Mitos. O grande, maior patrimônio desta empresa são as pessoas que nela trabalham. As empresas praticam a gestão por competências. A atração e a retenção de talentos é um fato. Realidades. Os mitos se consolidam com a grande retórica das empresas. Poucas são as sinceras. Estas devem ser prestigiadas. No caso da maioria, simples palavrório demagógico. Com o tempo pagarão. Verdades. Os recursos humanos são os recursos críticos da organização. Gerir pessoas, o principal. Liderar, atingir objetivos comuns. A busca é por competência e comprometimento. Atrair e reter talentos. Mitos. As pessoas são o maior capital desta organização. Depois, paga-se mal a elas. Realidade. Há grandes retóricas em relação a pessoas e grandes retóricas em relação a recursos. Se falam de recursos extraordinários que não existem. E se fala de pessoas fantásticas que não existem ou não se atribui um valor real a elas, correspondente a isso. Qual é a verdade, afinal de contas? A verdade é que as pessoas são o ponto crítico, o elemento crítico de todas as organizações. Empresas não existem. Existem pessoas que empresariam. E as pessoas devem ter o reconhecimento ao seu valor consignado na ação. Segundo, os recursos devem ser adequados ao atingimento dos objetivos da organização. Aí está a realidade. A dica de hoje é um livro, Manual da Gestão Empresarial, de Sérgio Bulgakov, editora Atlas. Um excelente livro que apresenta as mais diferenciadas faces da gestão empresarial. Eu recomendo a sua leitura.